Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Mente Empreendedora. Todas as quartas-feiras aqui na Rádio Estação 4, às 18 horas. E como sempre, já te falo, se prepara. Já pegou o seu caderno, já pegou o seu celular, seu tablet para anotar todos os insights que vão sair daqui? Então se prepare, porque hoje tá fantástico. E hoje não estou sozinho, mas daqui a pouco eu já te conto quem está aqui comigo. Daqui a pouquinho. Guarda a ansiedade, porque vai valer muito a pena. Anota o nosso telefone aqui da rádio, 16 997 70 5143. É por ele que você vai mandar os seus insights, aquilo que você está entendendo, o que você quer perguntar para o nosso convidado. De repente, vale muito a pena já você se preparar, porque hoje a gente vai trazer algo que a gente conversou um pouquinho na nossa série do ESG. A gente vai falar de sustentabilidade. Como a gente faz a sustentabilidade valer a pena para a nossa empresa. Sustentabilidade que dá lucro, do descartável ao durável. Começa a pensar sobre isso daí e já se prepara, porque aqui com a gente hoje nós temos o Paulo Cardinale, da Cardinale Soluções Ambientais. Pelo nome você já percebe o quanto é fantástico. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os amigos que acompanham aí a audiência dessa rádio maravilhosa. Realmente, ESG está na veia, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com cada cidadão, né? Vamos entender um pouco mais hoje o porquê que isso tem a ver com a dona de casa, né? Com o empresário, com todos nós. E essa mentalidade é o que faz a diferença. Um primeiro ponto que a gente sempre destaca, né? Quando a empresa é mais sustentável, ela chama a atenção de todo mundo, né? Assim. É verdade, porque eu penso assim, que quando se trata de natureza, de cuidado com o meio ambiente, todos nós temos algo em comum, que é justamente a casa onde a gente mora. É o nosso lar, é o nosso ambiente. É a primeira coisa, né? É o ar que a gente respira, é o chão que a gente pisa, né? Não é o terreno baldio, não é. É a nossa casa, o nosso ambiente. E é interessante você falar isso, porque assim, a gente às vezes fica tão ocupado com as nossas coisas que a gente pensa em nossa casa como a nossa casa diretamente. Mas antes da nossa casa, a gente tem um planeta para cuidar, né? E se todos nós cuidarmos, ó, enrolando a língua ainda, cuidarmos um pouquinho, qual é a minha parte disso daqui tudo? Todos nós cuidando desse pouquinho, a gente cuida do todo. Em primeiro lugar, onde nós estamos, né? Em primeiro lugar, dentro da gente. Começar dentro de mim. Depois vai se irradiando. É quem está em volta, é o vizinho, é a sociedade, né? E a gente vai ampliando cada vez mais o conhecimento e a nossa força de ação. É isso aí. E como você falou, né? Se eu mudo a minha mentalidade dentro, eu começo a mudar como eu ajo fora. E isso vai para a empresa. Então, se eu sou um empresário e começo a fazer isso dentro da empresa, vai ter repercussões ali dentro da empresa. E é interessante acompanhar essa evolução. Eu estou nisso há 36 anos. Quase nada. Um menino. Comecei esses dias ainda. Tem muito que aprender. Interessante, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe de nada. Isso é interessante. Sempre a gente tem algo para aprender. Muito. E essa vivência nossa traz esse conhecimento de que hoje nós evoluímos tanto, né? Tem gente que não vê diferença, eu vejo. Hoje nas escolas, as crianças já estão aprendendo isso na escola e levando para casa.
a criança na creche, eu fiz trabalho em creche, da criança entender, assimilar, levar para casa e cobrar dos pais, criança de fralda, Olha só que né? legal. É fabuloso. Isso é mudança de mentalidade, né? E nas empresas também. O pai, a mãe, né, na empresa, está sendo cobrado a ter esse cuidado, né? E é maravilhoso quando chega em casa e vê o filho cobrando também, e a sociedade cobrando também, e vê que é um mau hábito que a gente tinha. Sim. Né? Isso não é uma invenção da sociedade moderna. Isso, na verdade, é uma atitude de voltar ao ideal. Nós passamos do limite. Uhum. Né? Esse negócio de jogar papel de bala para fora do carro, isso é um erro fabuloso. Bituca de cigarro, né? Meu Deus. Enfim, o próprio cigarro já é uma coisa Que não é muito saudável, né? nada saudável. Pensando na saúde do próprio fumante, né? Mas quanto mais de todos, né? Uma comparação que eu faço é assim. Falei do papel de bala. Você jogou na sarjeta. Vai chover. Vai cair onde? No esgoto. O esgoto da rua vai levar para o próximo córrego. Do próximo córrego pequeno, do bairro, vai levar para um riacho maior. E assim até chegar no mar. Esse plástico ele vai se deteriorando com a incidência da luz solar. Então ele vai se quebrando em partículas menores. Uhum. Mas na água não quebra. Então vai para o mar. Então você já ouviu falar de ilhas de lixo no mar? Sim. Isso é realidade. Isso já existe mesmo. Tá? É o papel da bala desse tamanhozinho que nós jogamos para fora da janela. Se um faz, o outro, na hora que você pega uma cidade como Ribeirão, em torno de 700 mil habitantes, são 700 mil papeizinhos. Essa é uma comparação tão boba, né? Mas é justamente isso. Vai se acumulando, até virar uma ilha no oceano. É isso que nós estamos vendo que está boiando. Você imagina que está por baixo. Exatamente. E olha só, como é que a gente traz isso para a nossa empresa aqui? Eu sou um pequeno empreendedor, sou um MEI, que eu vejo, né? Se todo mundo está começando a se ocupar com isso, seja as criancinhas que estão falando para os pais, tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do meio ambiente. Na hora que ele vai comprar, ele vai olhar isso. Se a minha empresa tem um selo, se a minha empresa tem o exemplo, né, de cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, eu me destaco daquela outra que não tem, não é assim? É assim. Imagina você entrar numa empresa, você tem duas empresas iguais. Hoje tem tecnologia, tem ciência para tudo. Então pega dois profissionais excelentes. Só que um tem um selo verde, o outro não tem. Você vai escolher qual? O que tem preocupação ambiental. Exatamente. Então esse é um diferencial muito grande. Ah, mas custa. O empresário fala assim, é custo, é despesa. Quem falou? Você já fez a conta? Empresário, você já fez a conta de quanto você vai deixar de pagar ou que você vai arrecadar com a venda dos recicláveis, ou que você vai deixar de onerar a coleta pública, ou o peso na sua consciência do seu resíduo todo está sendo guardado lá no aterro sanitário, para alguém tratar isso um dia. Então, nós temos diversos aspectos para olhar o que é viabilidade, o que não é viabilidade. Você falou de ESG. A gente fala do tripé da sustentabilidade. Uhum. Porque sustentável tem que ser financeiro, a sustentabilidade financeira, Sim. a social e a ambiental. Sim. Então, para que seja sustentável, que se sustente, que tenha permanência, que seja viável a longo prazo, precisa desses três pilares. Exatamente. Tá? A sociedade tem que ganhar. Então, o empresário não vai olhar para a sociedade, ele vai olhar para o bolso dele. Só que se ele olha para esses três aspectos, o econômico, às vezes, ele vai ter que investir um pouco de dinheiro. E é a parte interessante. A gente tem, como você disse, um investimento. Investimento quer dizer que a gente gastou um dinheiro agora para ter retorno. Poxa, eu já ouvi muito isso daí, o pessoal falando assim, caramba, mas eu vou ter que gastar dinheiro com fazer isso, fazer potinho para dividir, reciclagem e tal, não sei o que mais. Só que se você faz isso hoje, muda a cultura, né, dos colaboradores, sabe, e a sua própria, o que vai acontecer é que você vai acabar tendo maior faturamento,
porque você vai ter mais pessoas querendo comprar de você, porque você se destacou, porque você tem esse cuidado. E detalhe, dependendo do que você tem ali, que você está gerando, o resíduo que você está gerando, ainda pode virar uma receita. E depois que você mudou a cultura, o próprio desperdício vai acabar ou diminuir muito. Então, mesmo que você não tenha essa receita, o que vai acabar acontecendo é que você vai diminuir o seu custo. É um pouquinho mais demorado? Sim, você vai ter um investimento inicial, mas depois... Só que se a gente está pensando em ser perene com a nossa empresa, vale muito mais a pena esse tipo de investimento, não? Precisa olhar para esse lado. Precisa olhar para isso. Eu faço algumas consultorias e a maior reclamação, o maior entrave, no primeiro momento, é o gestor olhar e falar assim, mas quem é que vai fazer isso? Quem é que vai separar tudo isso? E a palavra-chave não é separar, é não misturar. Exato. Porque misturou, acabou, é lixo. É. Agora, a questão é justamente na hora de não misturar. Então, na hora que gerou um resíduo, é colocar de forma separada e destinar para uma área que a gente chama de área de passagem, onde o veículo coletor vai passar e vai levar o produto já separado. Pelo que você está falando, tem algo muito interessante, né? Nas mentorias eu normalmente falo da cultura da agenda, né? Poxa, quando você tem alguma coisa para fazer, você anota na hora o seu compromisso. Você vai gastar o quê? Que seja 1 minuto a mais? Nem isso, não dá. Mas você anotou na hora e você não vai perder mais aquilo. É mais ou menos essa mesma situação, né? Se eu tenho que fazer uma destinação, eu já destino correto. Em vez de eu jogar num cesto para depois separar, não, eu já ponho no lugar certo. O que eu gastei a mais com isso? Nada. Marcos, você tem um restaurante. Você contrata um cozinheiro. O cara é cozinheiro. Você não tem que fazer um treinamento especial para ele, porque Com certeza. é o seu produto, não é o produto dele que é cozinheiro, é o seu produto. É aquele temperinho diferente, você vai treinar, você vai capacitá-lo. Tem toda a ficha técnica vai para sair o prato daquele nele. jeito, né? Você vai investir na pessoa. Mesma coisa, o colaborador que faz a limpeza. Uhum. Você vai pegar qualquer um para levar para dentro da sua casa? Para ter qualquer resultado? Para tirar o lixo e jogar para fora? Está na hora da gente olhar para isso. É uma pessoa, é um cidadão, é um profissional que precisa ser lapidado. Sim. Com o objetivo de não gerar lixo, de gerar matéria-prima para continuar no ciclo. Você está falando um negócio, eu estou trazendo muitos elementos das mentorias, né? Normalmente eu falo assim, na mentoria a gente tem que treinar o colaborador para que ele tenha e trabalhe para dar a cara da empresa na hora que ele está prestando o serviço. Para que o nosso cliente veja naquela pessoa, na hora que está fazendo o serviço, a empresa, o nosso branding, né? Quando a gente treina isso daí, e se parte do nosso branding é a sustentabilidade, a gente treina isso junto. Você deu o exemplo do restaurante, eu achei muito interessante. Se o próprio mestre que está fazendo ali, né, pega e destina já, eu cortei isso aqui vai para o lixo, em vez de eu jogar tudo no mesmo lugar, eu já tenho as separações ali, ele já joga aqui, ele não gastou nenhum tempo a mais. E aí vem a limpeza e completa isso daí, levando o resto da destinação. O que aconteceu? A gente só ganhou tempo com isso tudo. E a gente fez a destinação adequada. E isso só acontece com o alinhamento do time. Se Exatamente. o time não estiver alinhado, não adianta treinar um aqui e outro ali. É o alinhamento do time. E olha, mais um ganho para você que é empreendedor. A gente está falando de alinhamento do time. A gente está falando da sustentabilidade só? Não, a gente está falando do alinhamento. Quer dizer, todo mundo, como se fossem engrenagens encaixadas umas nas outras. O time funcionando como equipe. E isso faz toda a diferença na produtividade da sua empresa. Olhar para a produtividade e fazer o seu time funcionar cada vez melhor, aumenta o seu faturamento. E mais, a rentabilidade, que você diminui custo. Então, isso faz toda a diferença. Empresa organizada é empresa eficiente. Exatamente. Onde tem desordem, não tem produção, não tem produtividade, não tem eficiência. Exatamente. E nada não tem ferramenta melhor. Uma das ferramentas para esse alinhamento é justamente o resíduo. Aquilo que não serve mais. Sim. Né? Se você transforma na sua mente o entendimento de que aquilo ali não vai servir mais, é lixo.
você transforma em, opa, isso não serve mais nesse ciclo, mas eu vou reinserir ele em outro ciclo, eu vou possibilitar que ele seja reinserido em outro ciclo. Se você faz essa mudança de chave, não tem segredo. Sim. Ah, mas o fulano não faz. Tudo bem, transfere ele para outro setor, põe alguém que tenha capacidade ali. Porque a carga da sua empresa depende dos seus colaboradores. Vai deixar ele continuar fazendo errado? Exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? O novo ciclo. Às vezes, pode ser dentro da minha própria empresa. Poxa, eu tenho um produto que na minha linha de montagem deu um defeitinho. Será que de repente eu não posso colocar como se fosse uma segunda linha, como se fosse uma linha diferenciada, com um preço diferenciado, ao invés de eu simplesmente jogar no lixo? Eu posso aproveitar dentro da minha própria empresa. Agora, tendo uma consciência, né, uma mentalidade mais social, nesse caso, poxa, mesmo que eu não use dentro da minha própria empresa, eu posso ajudar outras empresas. Uma cooperativa, por exemplo, de catadores, é uma grande possibilidade para a gente poder ajudar. Ó, tem essa daqui, essa destinação aqui, vocês podem trabalhar melhor isso daqui. Um lar de idosos. Perfeito. Né? Um grupo de artesãos. Você estava falando de ganho social. Eu estava fazendo a comparação do treinamento do colaborador. Se você consegue vencer esse desafio de ensinar a pessoa, da pessoa entender a diferença entre de jogar fora e descartar adequadamente, você vai ter um ganho social. Ele não vai mais jogar papel no chão, ele não vai mais pegar o saquinho de lixo da casa dele e jogar no terreno baldio. Uhum. Ele vai destinar de forma correta. Isso não é social? Isso não é ambiental? Isso não é um tripé social? Não tem jeito de falar separado, né? É tudo junto. Os 3 pilares do ESG estão juntos. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando no social, porque vai ser dentro da empresa e a mentalidade dele muda, ele vai fazer isso em casa também e em todos os ambientes que ele tiver. Vai ser o meio ambiente que vai estar sendo cuidado no final das contas e vai ser a própria governança. Porque se a gente faz isso, a gente ganha, porque gasta menos. Poxa, o que está acontecendo quando a gente não precisa perder tempo em limpar coisas porque já foi destinado adequadamente? O retrabalho? A gente ganha exatamente o tempo que seria de retrabalho. A gente ganha produtividade. No final das contas, a gente está falando de ganhar quando a gente faz esse cuidado com a sustentabilidade. Cuidar do meio ambiente deixa o ambiente mais organizado, mas mais que isso, a gente acaba trabalhando na produtividade dos nossos colaboradores. E vocês sabem, tanto quanto eu, que quando a gente aumenta a produtividade, é mais ganho. Nem que seja de rentabilidade, que no final das contas é o que importa, porque é lucro no bolso, né? Sem contar que, se você separou, a nossa empresa, por exemplo, tem esse modelo de negócio. Se você separou, o material está separado, por exemplo, só o papelão separado, eu consigo fazer um aporte, eu consigo pagar pelo papelão. Exatamente. É a parte que seria dos produtos reciclados tal, e tudo mais, que ele ainda consegue gerar uma renda nisso. Consegue gerar uma pequena renda. É muito? Não é. Mas o ganho maior é o tripé da sustentabilidade. Opa, já foi economicamente viável aqui. Sim. Não tanto quanto o que eu gastei para destinar o restante dos outros resíduos. Uhum. Mas já é um ganho. Mas dependendo da situação, ele vai acabar ficando equivalente, só que muito mais organizado. Muito. Aí vem os outros ganhos, né? Sim. A nossa empresa faz coleta periódica. Sim. Então, a área que ficava lotado, aí a pessoa ligava para o tio do caminhão buscar, aí demorava uma semana para buscar, o quartinho ficava fedendo, tudo lotado, aquele ambiente insalubre. A gente faz coleta periódica, uma vez por semana, 2, de acordo com a necessidade. Sim. Não tem mau cheiro, não tem sujeira. E quanto mais organizada a área está, mais ela permanece organizada. Uhum. Você está passando você está com um papelzinho de bala na mão. Você passa numa rua cheia de lixo. O que você vai fazer? Joga automático. No chão. Não é maldade, é automático. Agora, em vez de ter um monte de lixo no chão, tem cestos de lixo, onde que você vai jogar? Pronto. E se está tudo limpo? Não tem o cesto, mas está tudo limpo. Você vai fazer o quê? Você vai continuar com o papel na mão e vai chegar até um lugar que tem o lixinho para você jogar. Interessante sobre mentalidade, né?
Lembrei agora dos estádios, né? Quando os japoneses iam jogar e a torcida japonesa estava lá, saía limpando tudo antes de ir Que aula embora. de humanidade, hein? Incrível, incrível, incrível. Um dia a gente vai ser igual a eles? Se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza sim. Agora, ponto, né? Já que ainda não está preparado para a mentalidade, vamos pensar em negócios? Ser sustentável é bom para os nossos negócios. A gente já estava falando aqui de economia de custos, economia de despesa, mas a gente pode melhorar a nossa rentabilidade. O que é mais importante, pode aumentar o faturamento, que também é muito bom. Imagina, aumentar faturamento e a rentabilidade ao mesmo tempo? Isso é maravilhoso, é maravilhoso. E cabe a gente, como empreendedor, fazer isso. Você tem todas as condições de fazer isso na sua empresa. Você já está olhando para a sua empresa? E aí entra o ponto. Olha para a sua empresa. O que eu posso fazer para destinar melhor? Como eu estou destinando hoje? O que eu posso fazer de diferente? O Paulo falou da empresa dele aqui e um ponto interessante, né? Dependendo do tipo da sua empresa, a empresa dele pode te ajudar. Como que acontece isso, né? Você pega, por exemplo, indústrias, você pega restaurantes e tudo mais, a vigilância sanitária, dependendo do tipo de negócio, exige que tenha uma destinação adequada para os rejeitos tal, e tudo mais. A empresa dele faz exatamente isso, não é? Sim. Nós somos a única usina de compostagem operacional funcionando aqui na região. Com Nós tudo estamos que for orgânico, que for volta orgânico, a gente pro planeta. transforma em adubo orgânico e volta para a alimentação natural. Então, o resíduo orgânico a gente transforma através do processo de compostagem no adubo orgânico que é usado para horta, para frutas, para cafezal, para produção em geral, para flores, né? E volta de forma saudável, devolvendo vida para a terra, microbiologia, e aí é um Sim. outro assunto bem mais complexo. Mas Muito bom. a gente pega o que ia para aterro sanitário, ia se transformar em churume, em gás carbônico, a gente transforma num produto de excelente qualidade, com uma excelente aplicação, dando um resultado fabuloso. E pensando que a gente tem algo muito forte com relação à agricultura, né? Isso para nós é fantástico. Principalmente aqui em Ribeirão Preto, né? Com a AgriShow está aí para começar, né? Tem muita coisa aí acontecendo, viu? Tem muita tecnologia que chegou já, a viabilidade econômica chegou também, tem muita coisa para ser feita. Então, mas eu queria te explorar um pouquinho mais, Paulo. Sim. Você comentou que fez uma consultoria e tudo mais, né? Essas consultorias é para ensinar as empresas a como fazer, o que tem que ser feito? Como é que funciona isso daí? Explica um pouquinho melhor para a gente. Quando a empresa sente a dor, eles nos procuram para a gente ajudá-los a entender por que estão sentindo a dor. Então a gente identifica os gargalos, as necessidades e sugere as adequações. Tá? Layout, comunicação visual. Um tipo de consultoria mesmo. Sim, é consultoria mesmo. E também executamos. Né? Dependendo do grau da necessidade, a gente pode estar operando também. A gente faz palestra, a gente faz treinamentos, né? Com todas as equipes envolvidas, né? Limpeza, cozinheiro, todo mundo, toda a equipe. Tá? Então, a gente tem a experiência de não só de restaurante que a gente está falando, mas de hotelaria, de residência, de escolas, tá? De fábricas de alimento. A gente faz logística reversa, manufatura reversa. Já ouviu falar de manufatura reversa? Sim, sim. É interessantíssimo. Aliás, né, é uma parte aí de logística reversa. A gente precisa até pensar em fazer um programa. Conta pra gente se você quer saber um pouco mais de logística reversa. Mas assim, tem várias indústrias que já estão conversando muito sobre isso, não só conversando, eles precisam fazer isso, né, para poder ficar enquadrado na lei, né? Você estava falando de vigilância sanitária, não é todo o problema, não. Tem tem IBAMA, tem CETES, tem MAPA, tem
diversas legislações que municipais, estaduais, federais, que a empresa tem que cumprir. Uhum. Né? E nós temos a certificação, as certificações que a empresa precisa. Então, um diferencial nosso é que nós somos a maioria da destinação final. Uhum. E a outra é que a gente faz isso com certificação. Então quer dizer que assim, vocês conseguem fazer a coleta do que precisa ser destinado, já é a destinação e ainda ensina como fazer tudo certo. Exatamente. O início do nosso trabalho é justamente isso, conscientizar o empresário do caminho que ele tem que seguir, que ele deverá seguir. Tá? E não é por imposição, ele vai entender. E entendendo é muito mais fácil. Sim. Uma outra questão que o pessoal levanta muito mas ninguém faz, é muito difícil, só eu vou fazer, ninguém faz. Está enganado. Tem muita empresa, tem muita gente preocupada, tem muita gente se ressignificando, né? E trazendo na prática a nova realidade. Olha, que difícil falar isso, né? Eu nem sei se é nova realidade, porque assim, a gente já está há algum tempo falando sobre isso. O que acontece é que agora está se colocando na prática, né? Por isso eu digo nova realidade, é voltar a fazer certo. Sim, sim. E ó, você que está me ouvindo aqui, eu sei que você está se perguntando, poxa, mas tudo isso daí é coisa para empresa grande, para indústria e tal e tudo mais. Eu sou pequenininho, sou eu sozinho aqui. Cara, vale a pena você começar a olhar desde já. Ou você pretende ficar sempre pequenininho? Ou a sua mentalidade empreendedora ainda não mostrou para você que você tem um crescimento enorme pela frente? Se você desde agora já começa a fazer certo, na hora que você for grande, não vai ter dificuldade nenhuma, porque já está implantado isso daí. Na hora que você trouxer colaborador, isso já está na cultura da empresa já. Então você não vai ter dificuldade. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra com empresas médio porte para cima, quando já tem uma quantidade de colaboradores, é mudança de cultura. Mudança de cultura é complexo para ser feito. Então, já pensa na sua empresa, põe a mentalidade empreendedora para funcionar, entendendo o seu trajeto de crescimento e começa desde já. Bom, isso vocês viram quanto é vantagem você olhar. Eu quis pegar o exemplo do Paulo aqui, que não é, poxa, uma história de outro mundo, eu não sei onde que eu vou buscar isso. Está aqui do nosso lado, uma empresa que faz tudo isso e que ainda tem possibilidade de entregar para a gente conteúdo. Olha só. Eu ainda vou cantar um pouquinho o Paulo aqui, que de repente ele possa fazer algo que seja para pequeno e micro, a gente monta alguma coisa junto. Aqui na comunidade Mente Empreendedora é isso. Mas calma, eu vou trabalhar isso aqui com o Paulo. E posso te adiantar uma coisa? Diga lá. Nós temos ferramenta para fazer acontecer. Isso é ótimo. Nós temos estratégia para fazer acontecer. Já estamos preparando. Logo, logo a gente vai ter coisa boa. E temos participação aqui também. Olha só. Boa noite. Passando para deixar um abraço a todos os amigos e ouvintes da Melhor da Web, Estação 4. Hoje é aniversário da corretora Ravelseg e estamos em festa junto aos clientes. Tamo junto realmente, Manuel. Um grande abraço, parabéns pela corretora e que todos os seus clientes, assim como você, sempre continuem muitos bem segurados. Essa é a primeira parte importante e cada vez mais em frente, cada vez crescendo mais a corretora. Grande abraço. A educação é muito importante. Não é só majorar. Tem muito desperdício. Valdinei Amaral. Grande abraço, Valdinei. Essa é uma verdade. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente percebe um tanto de desperdício, mas um tanto de desperdício, que isso é mexer no nosso bolso, no final das contas. Então, usando o recado aqui do Valdinei, desperdício a gente tem como quase que eliminar, não tem? Se a gente destinar adequadamente o que for para destinar, começar a olhar as coisas. Desperdício depende do grau de desperdício, né? Você pode ter descascado uma fruta e cortado ela desperdiçando fruta, mas destinar a casca de forma adequada. Então, uma coisa é você trabalhar bem o material. E depois descartar de forma adequada.
Eu não sei se eu consegui me fazer ser entendido. Eu entendi. Se eu tenho que apresentar, por exemplo, uma maçã sem casca, só que na hora que eu vou cortar, eu estou cortando a parte branca da maçã com um montão junto com a casca. Isso é desperdício. Isso é desperdício. Mesmo se eu estiver destinando a casca para compostagem. Sim, porque eu acabo perdendo a matéria-prima do meu trabalho. Exatamente. Aí é um desperdício seríssimo. Uhum. Então não adianta você destinar para compostagem se você está jogando o fruto, o alimento fora. Mas quando a gente começa a trabalhar e ensinar os nossos colaboradores de que a gente tem que descartar da maneira adequada, automaticamente a gente acaba mostrando para eles como fazer o corte adequado, usando esse exemplo da maçã, o corte adequado para poder destinar. Mudança de cultura. E aí a gente mudou a cultura, a gente conseguiu diminuir esse desperdício. Exatamente. A gente trabalha com um modelo de aterro zero. Né? Sim. Por que aterro zero? Porque aterro é lugar de jogar aquilo que não tem serventia de forma alguma. Né? Uhum. Então, aterro zero significa que eu vou tirar a maior fração, que é o orgânico, mais de metade, vai para a compostagem. Sim. O reciclável é a segunda maior fração. Uhum. Aí depois vem o restante. Né? Tem coisas que são inservíveis mesmo, são né? inservíveis. Mesmo assim, tem métodos de tratamento eficientes que não precisa jogar no aterro, já pode tratar na fonte geradora praticamente. Sim. Ele falou sobre reuso, né? Na lei 12.305 de agosto de 2010, tem lá, numa parte, fala a escala de prioridades. Uhum. Né? A prioridade para descarte começa no desenho do produto, para que na hora que você for usar, você não desperdice, para que na hora que você for descartar as embalagens, elas sejam prioritariamente recicláveis. Né? E, por exemplo, um pote seja reutilizável. Né? Então, na escala de prioridades tem essa classificação também. É lógico que o alimento tem que ter segurança alimentar. Sim, sem dúvida. Então, tem alguns critérios que têm que ser olhados e a reciclagem não vem antes da segurança alimentar. Uhum. É aquela brincadeira que a gente fala, né? Primeiro o que é primeiro, segundo é o que é segundo, né? Mas a prioridade sempre é a saúde, né? E depois, né, vem as outras destinações adequadas, tal, e tudo mais. Mas você falou uma coisa interessante que para nós que trabalhamos, né, com negócio, é muito importante a gente pensar, mas principalmente quem trabalha com negócio baseado em produto. Estratégia. Quando você vai elaborar o seu produto, como que elaborado a estratégia toda dele, a embalagem dele e tudo mais. Dependendo de como você faz isso daí, você muda completamente a visão do seu cliente e do seu produto. Eu prefiro comprar o produto X dessa marca aqui, porque depois eu posso aproveitar a caixa para fazer isso, isso e isso, do que aquele outro que eu não tenho essa possibilidade. Percebe? A gente está falando de reuso, mas que faz total diferença. E você pode usar isso, inclusive, no seu marketing. Olha, sustentabilidade, reuso, fazendo com que o cliente economize de comprar mais o seu. Faz total diferença no seu negócio. Algo que você chamou bastante atenção e muita gente esquece, porque olha o produto só, mas não olha o produto como um todo. A embalagem faz parte do produto, pô. E olha quanta embalagem, hein? A dona de casa que começa a separar os recicláveis, ela assusta no momento que ela olha o tanto de embalagens, o tanto de orgânico que sobrou e o montante de lixo que ela está separando, que ela está gerando em casa. Né? Então, se você multiplica isso por todas as residências, nós temos aquele acúmulo no aterro sanitário. Uhum. Sim, ressignificar faz parte. Uhum. Né? Uma coisa que todo mundo faz é a sacolinha do supermercado. O pessoal endemoniza aquilo lá, né? Mas a sacolinha do supermercado, ela é reciclável. Eu reciclo sacolinha de supermercado. E
E na reciclar. prática a gente vê que tem muito reuso, né? Porque E o reuso a gente não usa para colocar lixinho dentro, para colocar os próprios recicláveis dentro. Sim. Né? Isso já é reuso. Hoje eu reciclei, eu triei, separei os materiais da minha casa. Uhum. Né? Então, a sacolinha que eu embalei foi para reciclagem também, foi para reuso também. A própria sacolinha A é própria reciclável. sacolinha é reciclável. Eu não sei para que falar mal da sacolinha. Ruim, errado, tá a mão que jogou no lugar errado. Concordo contigo. Se tem alguém que pega e joga na água, no rio, no córrego ou direto no mar, né? Tá errado essa pessoa, né? Por isso, educação ambiental nas escolas, nas empresas, por isso uma palestra, um CIPAT das empresas, Uhum. um treinamento especial para os colaboradores, para os fornecedores. Uhum. Hoje não tem segredo, já existe tecnologia. O que está faltando realmente é a educação para olhar para isso. Né? É o olhar voltado para isso, sustentabilidade. Sim. Então, o nosso tema hoje é sustentabilidade. Nós falamos do tripé da sustentabilidade social, ambiental, Uhum. o econômico. Tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Não tem como falar, eu não sou envolvido com isso. Eu não tenho uma parte da minha vida que não esteja envolvida com isso. Não tem ninguém que não seja gerador de um resíduo. Todos nós geramos. Sim. E o tempo todo, né? O Rodinei fez um complemento aqui que é muito interessante. O que vai crescer muito vai ser o garimpo urbano. Baterias de celular, baterias de carros e outros componentes eletrônicos. Já acontece. Já está acontecendo, na verdade, né? Muito. Porque eu fico pensando exatamente isso, né? Antes, né, o celular você tinha condições de trocar a bateria, agora elas estão vindo todas lacradas, né? O que ia acontecer com essa bateria se você não desse a destinação correta? Ia complicar tudo o meio ambiente. Ia provocar um dano ambiental severo. Né? Agora, a gente está vendo carro elétrico para tudo quanto é lado. Daqui a pouco essas baterias vão arriar. E aí? Se não der a destinação adequada, não é? Elas vão ser reutilizadas. Elas vão ser desmontadas e montadas novamente. Sim. Eu não sei, não conheço tecnologia para baterias assim. Mas vão ser reutilizadas. Sim. O que não pode é, acabou isso daqui, eu vou colocar outra bateria aqui dentro e joga essa no lixo. Isso não dá, né? Tem um amigo em Santos. Salve, Marquinhos. O Valdinei também é de Santos. Que legal. O Marcos, Characeu, ele é reciclador de placas eletrônicas. E há 20 anos atrás, ele já trabalhava com isso. Naquela época ele ganhava dinheiro, hoje não sei como está. Placas eletrônicas, de aparelho eletrônico, de notebook, de qualquer tipo de placa tem um preço. Placa marrom, placa verde, placa pesada, para não sei do que. Então, tudo tem mercado. Olha só. Tá? Tem os terminais lá que são de ouro, você tem que juntar toneladas para dar uma graminha, mas não tem problema, tem reciclagem. Mas o tanto de descarte que a gente tem, né? A gente vai juntando tudo isso. Garimpo urbano já acontece há muito tempo. O pessoal não passa com o carrinho na rua? Sim. Pegando o quê? O que tem valor. Latinha. Quem não recicla latinha? Por quê? Porque tem valor. Qual bebedor que não guarda as latinhas para depois ir lá trocar para comprar mais, né? Para comprar mais cerveja. O papelão tem valor. As garrafinhas de produto químico, de detergente, por exemplo, eles separam bastante do que tem valor agregado. Agora, o que não tem valor fica. Sim. E você que é empreendedor, o que tem valor na sua empresa que está sendo descartado? Olha aí, anota aí para você olhar assim que acabar o programa. Olha dentro da sua empresa o que está sendo descartado, que você pode dar um destino diferente, gerar renda com isso principalmente. Olha os insights. Estratégia dentro do seu produto, em como você pode reutilizar parte do seu produto ou embalagem, alguma coisa. Então, isso já é um baita de um insight diferenciado que vai mudar totalmente a visão do seu cliente com relação à sua marca e à marca do seu produto. Outro ponto é destinação adequada que pode até reverter virando renda para você. Então, olha para dentro da sua empresa como que você está fazendo.
aumento de produtividade, porque para de perder tempo com retrabalho. Olha os insights que você está tendo hoje. Está anotando aí? Anota, porque isso vale a pena, vai mudar a história do financeiro da sua empresa. Não deixa isso passar, hein? Não deixa passar. É verdade, tem muita coisa que pode ser feita. Um ponto aqui que o pessoal fala bastante, né? E você também comentou, né? Que é o selo verde, ou então a empresa verde, que o pessoal tem. Isso daí é uma certificação? Como é que funciona isso, Paulo? Tem basicamente dois tipos de certificação, de selos. O meu selo, que é aquele que eu criei para a minha empresa. Uhum. Esse é um selo individual, qualquer um pode criar. Né? Agora, existem os selos certificados, acreditados, Uhum. que aí tem um custo, mas é um selo de validade internacional, leva um peso, leva uma acreditação de um processo, que a empresa passa por um processo eficiente nesse sentido. Então, eu conheço acho que duas ou três certificadoras só no Brasil, que são acreditadas, que o trabalho é sério, que tem profissionais capacitados. Então, quer um selo para pôr na porta? Você pode criar o seu selo, né, tranquilamente. Mas é a garantia para o seu cliente de que você realmente está fazendo de forma eficiente? Não. Então, vamos buscar uma certificação acreditada. É custo ou é benefício? É investimento. Ou é investimento? Eu vejo como investimento. Sem dúvida. Por que isso? Se você tem um selo acreditado, quer dizer, eu tenho uma instituição que está dizendo, essa empresa aqui, a minha empresa, ela cuida do meio ambiente, ela olha para o social, ela tem governança, pensando no ESG, lembra? Se eu tenho esse tripé sendo trabalhado e eu tenho uma instituição acreditada dizendo e certificando que eu sou assim, não dá uma grande diferença no meu marketing? Não dá uma grande diferença ter esse selo lá no meu site, no meu produto, no rótulo, na porta da empresa, né? Se eu tiver uma loja aberta, alguma coisa nesse sentido? Na mesa do banco, do gerente do banco, quando você for pegar um empréstimo, você tem lá, você é acreditado no seu processo e você tem um valor de financiamento inferior. Olha só, desconto maior. Olha só, se eu preciso de crédito, eu tenho condições de ter um crédito mais barato porque eu sou sustentável. Isso faz total diferença. Porque a gente está falando de lucro no final das contas. Ou você não gosta de lucro? Eu adoro. No final das contas não é isso que a gente quer? Tudo bem, a gente vai trabalhar pelo nosso propósito, mas a gente não pode deixar de olhar para o lucro. Propósito é muito importante para fazer a gente ter energia, motivação para a gente fazer o que tem que fazer. Mas quando a gente é estratégico, o lucro vem junto, com certeza, sempre. Então, pensa nesses detalhes. Vamos combinar? Eu falei para você, olha para a sua empresa. Você está deixando a luz acesa? Você está deixando aquele equipamento em stand-by? Isso é energia que você está puxando. Energia que você está puxando para nada. Deixei o ambiente com ventilador ligado, com ar-condicionado ligado e não tem ninguém lá. Será que vale a pena eu perder essa energia toda? Isso é pensar em sustentabilidade. A gente está falando mexer no bolso. Mexer no bolso é muito importante, mas mais importante ainda que isso é cuidar do nosso planeta. Afinal de contas, só temos ele por enquanto, né? A não ser que o Elon Musk consiga acertar lá Marte, né? E preparar tudo para nós lá, né? Esquece. Não seria para nós, né? Não é para gente, não é para nossa geração. Ô Marcos, eu não sou especialista nisso, talvez você possa falar um pouco mais a fundo. Mas você é empresário, tem uma empresa no lucro real. Vocês sabiam que vocês têm a oportunidade de destinar uma porcentagem do seu imposto para empresas que são sustentáveis? É só dar um Google e se informar sobre isso. Pagamento por serviço prestado, serviço verde. Eu não sei exatamente como é que funciona, como é que acessa, você sabe. Né? Procura o seu contador que ele vai te ajudar nisso.
você pode estar ajudando uma ONG, uma cooperativa, ou uma empresa PJ e destinar, não sei se são 2% do seu imposto para a empresa. Em vez de destinar para o governo, você destina para... Vai ter que pagar mesmo, destina para a empresa que está aí. Como é que funciona? Você tem um imposto de renda, dos 100% que você deve pagar do imposto de renda, sendo uma empresa lucro real, você pode destinar parte disso daí para algumas coisas, né? Uma é para criança, né? Então, pensando no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, entidades que cuidam de criança, tá, e tudo mais. Entidades que cuidam de idosos. E aí entra a parte do que o Paulo trouxe aqui para a gente. Olha só a novidade. E numa situação dessa, você pode ter uma parceria, você está destinando parte do seu imposto de renda, você não vai mexer no seu bolso. Lembra? Você pagaria para o governo, você destina para essa empresa que vai cuidar do meio ambiente, que seja sustentável e que de repente pode te trazer algum benefício. Se é uma ONG, se é uma cooperativa de catadores, por exemplo, eles vão te coletar coisas lá tal, e tudo mais, e aí você ainda está ajudando. Então você tem a parte do meio ambiente que você está cuidando e ainda tem a parte do social, muito importante. Não só dentro, quando a gente fala de social, a gente pensa nos colaboradores, nos fornecedores, mas você está cuidando da sociedade também, do seu entorno. Olha só que maravilha que é isso. E isso dá mais acreditação dentro da sua empresa e da sua marca. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade. Olha o Valdinei aqui. Estou gostando de ver, Valdinei. Continua assim, viu? Sua participação é sempre muito rica. Em Itanhaém, um professor pegava latinha todo verão, construía um ginásio no seu projeto para crianças. Olha só que maravilha, com as latinhas. Mande nossos parabéns para ele, viu? Porque realmente muito bom. As crianças tiveram um ginásio porque ele pensou sustentável. Tem projetos interessantes, né? A gente Nossa, olha e fala, maravilhoso. nossa, como eu sou pequeno, como eu podia estar fazendo mais na minha vida. Né? Vamos cuidar do nosso negócio de maneira sustentável? Quando a gente faz isso, é como esse professor aqui, ele pensou nas crianças, mas se a gente está cuidando do nosso negócio, fazendo a nossa parte, é assim que a gente começa a mudar o mundo. Sendo exemplo, inclusive, para outras empresas ao nosso redor. Se eu faço e o meu colega vê eu fazendo e vê que eu estou me dando bem, que eu estou ganhando dinheiro com isso, eu estou faturando mais, eu estou rentabilizando melhor, porque afinal de contas a gente tem uma governança boa, ele vai querer fazer também. Aí outros olham para mim, olham para esse meu amigo e vai querer também, e vai querer também. Olha, eu gosto muito daquele filme A Corrente do Bem, a corrente que a gente vai fazendo, divulgando essa coisa boa da sustentabilidade e principalmente a gente melhora todos os negócios à nossa volta. Porque se a gente está falando dos nossos negócios serem mais sustentáveis, a gente está falando que todos eles vão acabar melhorando, sendo sustentável e rentabilizando melhor. Faz uma mudança generalizada no nosso entorno, mas mais que isso, a gente acaba mudando o estado, o país, porque o nosso exemplo fez a mudança. É verdade. E se você não tem ferramenta, a gente tem. E quando fala de, eu faço consultoria, o empresário já põe um freio, não vou chamar não, porque senão vai custar caro. Liga pra gente, entra em contato, eu faço uma visita, a gente conversa informalmente. Né? Como nós estamos conversando aqui, já demos diversas dicas, a gente dá diversas dicas. Né? O principal para mim não é o dinheiro. O principal para mim realmente é o serviço que eu presto para a sociedade. Aí é que entra o propósito, né? Aí vem o propósito da empresa. Da empresa que, no caso, sou eu. Começa com você e vai para a sua empresa, né? Exatamente. Então não tenha medo de ligar para a gente, não tenha medo de conversar com a gente. A gente vai até vocês e entende a necessidade, aponta, sugere algumas adequações e a gente trabalha junto. Com a gente não tem crise. E olha só que legal. O que o Paulo está dizendo? Se você não sabe como fazer, primeiro que a gente tem como pesquisar na internet, que está
sim, uma tonelada de material para a gente poder pesquisar isso daí e aprender. Mas, pô, ainda assim está difícil. O que a gente pode fazer? Comunidade Mente Empreendedora. Nós aqui estamos trocando essa ideia e não só aprendendo, sendo cada vez melhor e levando isso para as nossas empresas. Ainda assim está mais difícil, eu preciso de uma ajuda em loco aqui comigo. Tem profissionais como o Paulo que fazem isso também. Então, assim, não tem desculpa mais para a gente deixar de lado. Se eu não olhar para isso, logo a minha empresa vai acabar fechando. Porque lembra, qual é a mentalidade do consumidor cada vez mais presente? Como o Paulo disse no exemplo, crianças já estão levando isso para casa. É olhar para as empresas que são verdes, empresas que são sustentáveis. E se a gente não estiver olhando para a nossa empresa e transformando a nossa empresa dessa forma, a gente vai ser excluído do mercado. E ser excluído do mercado, você já viu e você já sabe como é que funciona, né? Daqui a pouco não vende mais e quebra. Simplesmente isso. Gente, tem muita coisa para mudar. E é simples, começa comigo. Eu trago a mudança para a minha vida através de conhecimento, da busca pelo conhecimento. Primeiro a gente vai ter que entender, para depois assimilar, para depois agir. Né? E hoje nós temos internet aí, como o Marcos disse, para a gente poder estudar, pesquisar, entender e buscar as ferramentas. Agora, realmente, o maior desafio que a sociedade enfrenta hoje é quem faça aquilo que chegou no limite do cidadão. Então, precisou de coleta, a gente faz. Nós temos um projeto de baldinho, por exemplo, né, para dona de casa. A gente faz a coleta do resíduo da pia da dona de casa, como se fosse um pagamento Netflix. Né, olha assinatura. Só, se você estava pensando que as empresas igual a do Paulo aí são só para grandes empresas, tal, não sei o que mais, que vai pegar lá na indústria, o que ele está dizendo é até para dona de casa, não só para sua pequena empresa, até para dona de casa dá para fazer. Gente, tem gente que vem de cidade a 50 quilômetros de distância para trazer o reciclável aqui com a gente. Ela aproveita a viagem, que ela vem trazer as crianças no médico. Tem 2 pessoas, traz vidro, traz os recicláveis, só não traz o orgânico porque ele acumula na semana da mau cheiro, 15 dias acho que é. Ela traz 50 quilômetros de distância. Isso é que é mentalidade. E tem gente de Ribeirão, o pessoal passa lá, deixa o reciclável lá pra gente. Não ganha nada? Ganha sim. Não ganha dinheiro, mas ganha muito mais, né? O ganho é muito maior. Estou falando do Paulo, da Cardinale, mas a gente trabalha com a rede de empresas, né? A gente não é sozinho. Eu faço parte da Associação Brasileira de Compostagem. Ali nós estamos discutindo legislação, tudo que tem de melhor, nós estamos buscando para trazer, para acontecer aqui, a nível industrial, mas não só a nível industrial, mas a nível de residência também. Então a gente participa de diversas turmas, né, diversos trabalhos para poder trazer o melhor para a sociedade. Para você que é home office e estava pensando, poxa, mas eu sou home office, né? Como é que eu vou fazer isso? Você ouviu o Paulo falando? Dá para fazer na sua casa, mesmo que não fosse empresa? Então, dá para ser feito. Mais uma vez, vamos pensar naquele nosso desafio? Acabou o programa aqui, olha para a sua empresa. Mas eu sou home office. Olha para a sua casa. O que eu estou desperdiçando aqui? Como eu posso destinar melhor? Como eu posso fazer isso daqui se tornar lucro para mim? Seja efetivamente uma renda, por exemplo, venda de reciclável, ou seja porque eu mudei a minha estratégia para poder ficar diferente. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para diminuir a perda, o desperdício? Toda vez que a gente olha para isso, a gente está sendo sustentável. E isso é diferente. Explora isso no seu marketing. Poxa, eu sou uma empresa verde, a gente tem todo esse cuidado com... Lembra do ESG? Nós tivemos a série o mês passado. Pensa no tripé. Governança, principalmente governança, porque governança você está olhando para a sua empresa diretamente. Sustentabilidade, pensando no meio ambiente. E o social. Na verdade, quando a gente fala sustentabilidade, são os 3 juntos, né? Não tem jeito de separar, né? Não tem jeito. Então, você cuida do meio ambiente,
você cuida do social e você cuida da governança. A governança, eu falo que parece até bobeira ficar falando disso, né? Mas tem gente que não cuida. Tem alguns mentorados que começam com a gente que ele não consegue nem saber qual que é o ponto de equilíbrio da empresa dele. Ele não tem nenhum controle financeiro sequer. Quanto mais gerir a empresa. Não tem indicadores. A gente fica maluco, porque assim, como é que você faz para gerir a empresa? Simplesmente. Voltando para o resíduo, né? O pessoal chama de lixo. Sim. Ninguém quer trabalhar com lixo. Então, se não tiver mudança de contexto, as coisas não acontecem mesmo. Então, primeira coisa, lixo é aquilo que está tudo misturado, que não tem serventia, que vai ser jogado fora mesmo. Ninguém trabalha com isso, é só o pessoal do lixeiro que passa na rua. Se você trabalha com resíduos e vai separar produtos, você mudou o ponto de vista. Você consegue treinar, você consegue efetivar, você consegue transformar em patrimônio, você consegue capitalizar a sua empresa, mas trabalhando com resíduo, transformando em produto. A gente paga pelo produto. O lixo a gente não quer nem saber, não. Deixa o lixeiro da rua leva. Tá? Quer mudar de paradigma? Conversa com a gente. Vamos passar para um novo estágio. Isso é mudança de mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade empreendedora, a gente está falando de pessoas que olham lá na frente, que têm uma visão lá no futuro, entendendo como a empresa pode ser cada vez melhor. Mas só a empresa, quando você fala em empreendedorismo, não é só a empresa. Você pode empreender na sustentabilidade do planeta. Você pode empreender no meio ambiente do planeta. Você tem várias possibilidades de empreender. Mas vamos trazer para o nosso negócio, pé no chão aqui, né? Quando a gente olha para o nosso negócio e a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando em lucro junto. Isso é mudança de mentalidade, porque até então o pessoal pensa que, não, eu vou gastar dinheiro para poder fazer isso. Não. Lucro e sustentabilidade passam juntos. Agora, o ponto importante, a gente tem que ser estratégico. Tem que ter ação consciente para a gente poder fazer isso tudo acontecer e fluir bem. Porque se a gente não cuidar disso, aí sim vai ser desperdício, aí sim vai ser jogar dinheiro fora. Mas se a gente pensa isso de forma consciente, estratégica, muda todo o foco. A nossa empresa passa a ser, como eu disse já várias vezes, vocês já perceberam, né? Mais rentável. Então, olha para isso, que isso é um grande diferencial. É isso mesmo. O objetivo nosso não é só tirar o reciclável. É transformar, é ajudar na transformação da mentalidade em ser um empreendedor sustentável. Para que a pessoa seja sustentável, para a empresa ser sustentável, para a sociedade ser sustentável. Né? E a preocupação minha não é com o planeta, é com quem está do meu lado. Começa por aí, né? Começa por ali. Eu sei que ele vai replicar. E se todo mundo está fazendo isso, a gente está cuidando do planeta no final das contas, né? O salário é esse. Caramba, como o tempo voa, né? Quando o papo é bom e quando a gente está aprendendo, a gente não vê o tempo passando. Gostei. Paulo, gratidão por sua presença aqui, trazendo todos esses insights para a gente. Falar de sustentabilidade e o quanto pode ajudar as nossas empresas no dia a dia. Então, gratidão mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço aos ouvintes. E meu desejo é que vocês passem a olhar com mais seriedade para isso. Tá? Nós não somos geradores de lixo. Nós somos pessoas que precisamos consumir e precisamos dar uma destinação melhor para aquilo que não serve para a gente. É só ser mais consciente, né? Vai servir para alguém lá na frente. É só ser mais consciente, né? E agir de forma adequada. É isso aí. Mudança de mentalidade faz com que a gente seja diferente. E para você que é empreendedor, aprendeu pra caramba. Você que esteve aqui com a gente, eu tenho certeza, você tirou muitos insights. Use na sua empresa, tá? Depois, na semana que vem, traz pra gente aqui no nosso WhatsApp
Quais foram os insights que você usou na sua empresa e qual foi o resultado? Uma semana a gente já começa a perceber a diferença. Quero saber, hein? E não perca, na próxima semana, na quarta-feira, às 18 horas, teremos um novo programa Mente Empreendedora, com mais um pilar para fazer o nosso negócio crescer e ser totalmente diferenciado. Então, te espero lá, hein? Um abraço. Abraço. Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora.